Bem, muito boa tarde a todos, sobretudo àqueles que eu não estou a ver, mas que sei que nos estão a acompanhar. Sejam muito bem-vindos a esta conferência e a esta sessão. Vamos agora dar início ao segundo painel, primeiro da tarde, relativo às perspectivas de desenvolvimento do setor. E aqui a Associação procurou convidar uma panóplia grande de intervenientes. Infelizmente responderam ao desafio apenas 3 entidades e, portanto, é com eles que vamos fazer o painel, o que não quer dizer que nós caiamos na tentação de reduzir o âmbito da discussão. Vamos procurar cobrir a maior parte das áreas de desenvolvimento. E nas áreas de desenvolvimento nós temos a clássica que está agora em causa, que são as matérias-primas que dão origem a biocombustíveis avançados, as dificuldades, também procurar ver o que é que se pode dizer sobre eventuais novas tecnologias que sejam promissoras ou que, mesmo que hoje não tenham expressão, amanhã tudo indica que poderão vir a ter, até ao assunto mais simples e tantas vezes esquecido, que é o do alargamento do âmbito do uso de biocombustíveis, que hoje são confinados praticamente em exclusivo aos rodoviários e em que não há motivo nenhum para que isso aconteça, e vale a pena ver que possibilidades é que há nesse alargamento de âmbito, mesmo porque o problema não é se os biocombustíveis são avançados ou não. O problema é que é necessário, pelas vias mais económicas possível, descarbonizar toda a economia e os transportes também. Não é? Os biocombustíveis são uma solução que já existe e que se pretende que continue a existir, porque acreditamos firmemente que para um desafio tão grande como é o da descarbonização, não há uma única solução, não há um único meio que permita a solução integral. Ou usamos tudo o que temos à mão, ou então não atingiremos o objetivo. Ora bem, para este painel nós temos, como podem ver, 2 pessoas ao meu lado, portanto, a doutora Paula Passarinho, do LNEC, que simpaticamente acedeu a dar o seu testemunho, quer no estado em que está o setor, que correspondeu ao primeiro painel, quer agora, como é natural, na sua competência principal, que são os desenvolvimentos. Temos o professor João Bordado, do Instituto Superior Técnico, que aceitou dar o seu testemunho daquilo que já fez sobre esta matéria. E, como não podia deixar de ser, e em cada painel o setor dos biocombustíveis faz questão de se comprometer e de dar a cara, portanto, a engenheira Anabela Antunes, que é membro da direção da APPB e é diretora na Prio Energy, dá o seu testemunho sobre o que são os desenvolvimentos que a sua empresa faz e que se podem vir a fazer. Portanto, como tem sido habitual, a ordem das intervenções é sempre primeiro as entidades oficiais, depois os ilustres convidados e, no fim, a chamada prata da casa. Sendo assim, eu dava já a palavra à doutora Paula Passarinho, que irá fazer uma apresentação. Eu queria fazer já antes um aviso. Este painel, sendo dedicado aos desenvolvimentos, não vai ter um funcionamento igual aos outros. Portanto, aqui os convidados optaram todos por proceder a uma apresentação, porque ou dão números ou dão gráficos e, portanto, o discurso verbal simples não seria o adequado. Sendo assim, eu dou já a palavra à doutora Paula Passarinho, a quem convida a começar imediatamente a sua intervenção, desde que o apoio informático coloque a apresentação no vídeo. Boa tarde.
Eu começo por saudar todos aqueles que nos estão a ver, que estão a assistir a esta conferência, e por agradecer à Associação o convite que fez para eu fazer uma pequena apresentação das atividades no LNEG relacionadas com a produção de biocombustíveis e principalmente, portanto, atividades essas que têm feito para apoiar em Portugal, que desenvolve para apoiar o desenvolvimento dos biocombustíveis em Portugal, como faz parte deste painel, e principalmente agora nas áreas em que trabalhamos mais, que se referem aos biocombustíveis avançados. Como seguramente todos saberão, portanto, os biocombustíveis avançados têm uma definição no nosso Decreto-Lei 117, que faz uma relação entre, digamos, faz uma ligação entre matérias-primas e tecnologias. E realmente o que agora, os processos que estão em maior desenvolvimento, comparativamente com aqueles que já estão assim, em utilização normal e diária nas empresas, são processos mais complexos, porque normalmente lidam com novas matérias e matérias que se estão a ponderar utilizar e que são matérias de matriz mais complexa. O LNEG, nesta área, trabalha em várias vertentes e começo por referir o caso das políticas públicas, em que o faz, dá uma contribuição através da SES, de que já se falou esta manhã no painel 1, portanto, que é a entidade coordenadora do cumprimento dos critérios de sustentabilidade e que faz o enquadramento de novas matérias-primas com o auxílio do seu Conselho Técnico. Noutra área, o trabalho que se faz no LNEG, e aqui eu não o referi, mas estou a apresentar informação do trabalho da Unidade de Bioenergia e Biocombustíveis, da qual eu faço parte, faz assistência técnica e tecnológica ao tecido empresarial nacional. Falo através de duas linhas de atuação, uma delas o seu laboratório de biocombustíveis e biomassa, em que se faz implementação de metodologias analíticas para a caracterização de combustíveis e de biomassa, portanto matérias-primas, e que funciona quer para apoio aos empresários, a quem necessite e a quem dele recorra do exterior, como para apoio às nossas atividades de investigação e desenvolvimento que decorrem nas áreas da bioenergia e da bioeconomia circular. As atividades de ULNEG de investigação nestas áreas, e estou a reportar principalmente aos biocombustíveis avançados, estão a níveis de desenvolvimento de TRLs 3 a 5, o que significa que trabalhamos em investigação aplicada e em avaliação dos processos em pequenos protótipos de laboratório ou em instalações ou em protótipos já de maior tamanho, portanto instalações piloto. Nas várias áreas em que trabalhamos, começo por destacar a área em que se usa o material lenho-celulósico com vista a produzir etanol ou alcanos precursores de jet fuel, e em que são processos que exigem etapas de pré-tratamento precisamente para desmontar, digamos que nós designamos habitualmente por desconstruir, desmontar a complexidade das matérias-primas, seguindo depois por um processo biológico de fermentação para a produção do biocombustível. Um outro processo que produz biocombustíveis com intervenção de micro-organismos, portanto biológico, é a digestão anaeróbia, em que se produz biogás, que é uma mistura de metano com CO2, metano esse que pode ser depois separado e purificado para obtermos biometano, que é utilizável como substituto do gás natural e que, como tal, também poderá ser usado a nível veicular, que é uma das vertentes que estamos mais aqui a falar. Para além dos processos de conversão biológica para a produção de biocombustíveis, no LNEG realiza-se também trabalho na área da conversão termoquímica. E aí temos a gasificação, que produz singás, portanto uma mistura de monóxido de carbono com hidrogénio,
que depois pode ser seguida esta produção de outros processos que, consoante o tipo de processo que se fizer, podem levar à obtenção de biometano, de biometanol e de metiléter ou de jet fuel, portanto, gasóleos sintéticos e bioquerosene. Também podemos usar em processos termoquímicos os processos de pirólise, em que se produz bioóleos que podem ser usados como aditivos para combustíveis, e pode-se fazer também tratamento hidrotérmico, que pode ser feito em biomassas com elevado teor em água, mas que neste momento se está a desenvolver principalmente para aplicação a óleos com produção de HVO e de diesel verde. Portanto, os processos termoquímicos e biológicos são processos que se podem, portanto, produzir biocombustíveis, mas no LNEG temos uma outra vertente em que usamos uma biomassa diferente daquelas que se ouve tradicionalmente referir, e que são as microalgas. As microalgas, têm vários tipos e podem, por exemplo, usar CO2 decorrentes industriais e, portanto, consumir o CO2 e reduzir a sua existência, vá lá, como existem algas designadas heterotróficas que assimilam carbono presente noutro tipo de moléculas que não o CO2 e que podem ser usadas, por exemplo, para fazer tratamento de efluentes. As microalgas têm uma particularidade relativamente aos micro-organismos dos processos que eu referi anteriormente, porque não são capazes de produzir diretamente o combustível por conversão, do carbono que lhe é fornecido, exceto se a microalga for geneticamente modificada, mas essa é uma área em que, ainda está muito mais atrasado todo e qualquer estudo. O que acontece é que o CO2 assimilado pela alga se transforma em matéria para que a alga possa crescer, e a alga tem na sua composição, pode ter na sua composição um grande elevado teor de açúcares ou de lípidos. Nestas condições, por exemplo, da alga podem ser extraídos açúcares para a produção de etanol e os lípidos para a produção de biodiesel. E o restante que fica, dos outros compostos que constituem a alga, podem ser usados em digestão anaeróbia para produzir biogás. Isto é uma maneira de, portanto, podermos usar uma biomassa que acaba por gerar vários tipos de biocombustíveis. Isto é um conceito, insere-se muito este processo todo global, insere-se num conceito que está agora bastante falado, que é o conceito da biorefinaria, em que, portanto, o conceito de biorefinaria é, do mesmo modo que temos uma refinaria de petróleo, o princípio é entrar uma matéria-prima e conseguir aproveitar todas as frações com resíduo zero. Portanto, aproveitar todo o valor que está dentro da biomassa e conseguir, e de preferência, de um modo sustentável. No caso do esquema que eu me mostro aqui, talvez se calhar um pouco pequenino, este corresponde a uma biorefinaria em que, por exemplo, se tem uma biomassa e se consegue, mediante aplicação de processos de gasificação, digestão anaeróbia, fermentação alcoólica e até inserindo algas que se alimentam do digerido do processo anaeróbio, conseguimos produzir, por exemplo, hidrogênio, ou por outra biohidrogênio, biometano, bioetanol, portanto, de uma determinada biomassa conseguimos obter pela sua conversão todo este tipo de biocombustíveis. E a este processo ainda está associada a hipótese de podermos separar da biomassa alguns compostos que são bioprodutos e que podem ter aplicações na indústria farmacêutica, na indústria nutracêutica, na indústria de cosmética ou mesmo na indústria química. Estes são principalmente as áreas de trabalho, digamos, diário
na UBB do ULNEG. No entanto, a UBB tem também uma posição muito importante num dos novos laboratórios colaborativos, o laboratório Colab BioRef, que é o laboratório colaborativo em biorefinarias, cuja missão, digamos, é melhorar a competitividade no setor das biorefinarias e que foi, digamos, não é uma ideia, mas foi um conjunto que foi liderado, digamos, pelo ULNEG, sendo, aliás, o presidente do seu Conselho de Administração, o nosso coordenador da UBB, o Dr. Francisco Gírio, e que junta o conhecimento de um grande número de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e de várias empresas, no sentido de tentarem levar ao desenvolvimento por exemplo, de áreas estratégicas como os gases renováveis, a conversão termoquímica, a produção de biocombustíveis avançados e, portanto, contribuírem para o conhecimento e para o desenvolvimento destas áreas em Portugal. Termino apenas por mostrar uma fotografia, digamos, de todas as pessoas que contribuem diariamente para este trabalho que eu aqui falei, sob a coordenação do Dr. Francisco Gírio, e agradeço o terem ouvido e terem estado a assistir a esta apresentação. Bem, muito obrigado, doutora, pela sua apresentação. Escusado será dizer que na segunda ronda deste painel vai levar com as perguntas de todas as possibilidades que nos apresentou, quais são, digamos, fazer uma ordem cronológica da sua potencial viabilidade no tempo, em tempo útil, ou seja, não vai escapar a este pequeno desafio, onde eu já lhe digo que não vou exigir nenhuma resposta integral, mas apenas alguns rumos, não é? Do que é que pode ser previsto, porque não estamos aqui em bom português, para moer o juízo a ninguém, não é? Ora bem, portanto, eu agora pedia a intervenção do professor João Bordado, que eu espero que esteja já em linha. Não está? Se não está em linha, eu esperarei 30 segundos para verificar se por acaso ele já se consegue ligar. Se, portanto, estão a fazer sinal de que o melhor é virar as prioridades. Portanto, paciência, eu vou-me desdizer daquilo que afirmei no início e vou ter que dar a palavra à engenheira Anabela Antunes, que nos vai dar uma visão completamente diferente de outros rumos que o desenvolvimento dos biocombustíveis podem ter, e esses espero que mais imediatos e menos dependentes de grandes dúvidas. Engenheira, dou-lhe a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Trouxe também uma pequena apresentação para apontar, então, alguns caminhos. E coloquei no plural de propósito, porque não existe só um, existem vários, e só trabalhando os vários caminhos em paralelo e conseguimos atingir o objetivo comum. Um desses caminhos, de alguma forma, é já apontado pela RED 2, pela Diretiva de Energias Renováveis, RED 2, que hoje também já se falou no painel anterior, e esta diretiva não deixa de ser uma oportunidade muito importante para a migração do fóssil para soluções bio mais sustentáveis. Também é uma oportunidade para desenvolvermos a indústria. Ainda vimos agora, na apresentação anterior, essas inúmeras possibilidades. É importante desenvolver a indústria que nós temos atualmente, que ainda tem capacidade para se desenvolver, e também para desenvolver outras tecnologias e outras que vão aparecer e que vão ser necessárias para fazermos esta transição energética. Os biocombustíveis avançados são, então, por definição, os biocombustíveis produzidos a partir das matérias-primas enumeradas no anexo 9, parte A. Eu pus aqui essa lista, e porque é que esta lista é importante? Nós temos a parte A, que classifica uma série de resíduos, começa nas algas, biomassa de resíduos urbanos, industriais,
os resíduos lenhocelulósicos, alguns próprios resíduos da indústria do biodiesel, que é o caso da glicerina não refinada, entre uma série deles. E vai ser um desafio, porque precisamos de nos adaptar a esta nova realidade e trabalhar todos estes resíduos. A parte B também não pode ser esquecida, não é? Que tem a ver com os óleos alimentares usados e as gorduras animais, e também são extremamente importantes e têm sido até agora as matérias-primas mais utilizadas na produção de biodiesel. Os biocombustíveis avançados, estas matérias-primas, todas que estávamos a ver então ali naquele anexo, são interessantes, existem muitas tecnologias em desenvolvimento, como vimos anteriormente, mas para os processos tradicionais de produção de biodiesel, nós estamos limitados a estas duas tecnologias, que é a transesterificação e a esterificação. Ou seja, daquela panóplia de matérias-primas que temos ali na lista da parte A do anexo, vamos estar limitados a algumas linhas, porque só essas vamos conseguir utilizar com as tecnologias atuais, nomeadamente em Portugal e também no resto do mundo. A indústria instalada ao dia de hoje já pode dar alguma resposta, aliás já está a dar, porque no boletim do ULNEG do segundo trimestre já podemos ver uma percentagem de bios avançados. A grande fatia está nos óleos alimentares usados, mas sim, achamos que ainda podemos trabalhar bem mais esta área. Esta questão dos resíduos também é crucial, é importante, exige muito investimento, muita investigação, muito desenvolvimento, porque é muito diferente trabalhar com o resíduo do que com uma matéria-prima, os rendimentos são diferentes, o próprio processo e as perdas em si são diferentes, mas achamos que esta nova lista, esta nova abordagem da RED 2 traz também outras oportunidades. Temos que trabalhá-las também nas nossas fábricas para que consigamos introduzir estas matérias-primas de outra forma, garantindo sempre a qualidade do biodiesel final. Uma solução que vemos e que a indústria, nomeadamente a portuguesa, está preparada para responder já. Qual é? É a utilização de misturas mais ricas em biocombustível. E porquê? Porque estas misturas mais ricas, por um lado, permitem alavancar a transição energética no setor dos transportes, com uma redução imediata dos gases de efeito de estufa, permite introduzir novos produtos à base de biodiesel e permite a conversão dos veículos existentes em meios de transporte sustentáveis, se nós assim quisermos dizer, sem um investimento adicional para esse fim. Adotar o standard do B10 é cada vez mais uma opção, quer nas discussões da FQD, quer da RED 2, como vimos também, que está em revisão, fala-se muito nesta possibilidade. A nossa legislação também permite trabalhar com misturas mais ricas, desde que a gente cumpra a especificação do diesel, à exceção da percentagem de biodiesel, no caso do gasóleo. Fizemos um estudo muito interessante, que foi fazer um levantamento de toda a frota no mercado português e também dos consumos. Trabalhámos também para perceber junto das marcas quais é que já estariam homologadas para trabalhar com misturas mais ricas, e identifico para viaturas ligeiras temos 3 grandes marcas. E tendo em conta a caracterização do mercado português e os consumos, esta frota de ligeiros teria uma capacidade estimada de utilizar misturas de B19. Para a frota de pesados, temos mais uma marca e o potencial estimado é de cerca de 31% de incorporação de biocombustível. Ora, estas misturas traziam muitas vantagens, quer para o setor, quer para o país. Isso iria nos permitir reduzir as emissões entre os 23% a 32%.
e aumentar a penetração de renováveis nos transportes de 17% a 35%, e iria-nos também permitir diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e da importação entre 4% a 8%. Mas trago-vos aqui também outra notícia. A França, isto é já uma realidade. A própria legislação já define até quais são as marcas que podem trabalhar com estas misturas. Por isso este standard do BB10 está-se a tornar uma solução já a curto prazo para implementação e para ajudar esta transição energética. Em Portugal também temos bons exemplos. No caso específico, temos aqui 3 grandes exemplos que foram desenvolvidos pela PRIO, que é o ecodiesel. O ecodiesel é um combustível com 15% de biodiesel, que já temos disponível em várias estações de serviço, já é uma opção em vários pontos. Temos o zero diesel, que é um B100, em que fizemos um projeto piloto com a Carris e que também tem tido muito bons resultados. E recentemente lançámos o EcoBunkers, que é uma solução também de um gasóleo marítimo com 15% de biocombustível para, de alguma forma, também trazer uma solução para este transporte que é tão importante em termos mundiais e que também contribui bastante para as emissões globais. Ou seja, com tudo isto, essencialmente, o que queria dizer é que as principais mensagens é que as matérias-primas avançadas são importantes. A indústria, mesmo a indústria mais tradicional, está preparada e está com vontade de agarrar e trabalhar estas novas matérias-primas. As matérias-primas residuais são importantes, não devem ser de forma alguma limitadas, não é? Porque a economia circular deve conviver com todas as outras soluções, como é óbvio. E as misturas ricas é a oportunidade imediata, sem investimentos, para conseguirmos fazer esta transição energética. No fundo era isso. Obrigado, e depois questões estarei disponível com certeza. Muito bem, acabámos de ouvir a indústria e, portanto, eu não posso resistir a um comentário que não é uma pergunta. A indústria está viva, portanto, não a matem. Mantenham-na de boa saúde, porque aquilo que ouvimos é um esforço enorme de diversificação da oferta, de procura racional de novos mercados e objetivamente, é tão eficaz para as metas de descarbonização como outros desenvolvimentos, que poderão ser muito mais importantes no futuro, mas é preciso também cuidar do presente e dos dias próximos. Sendo assim, eu pergunto se já temos acesso ao professor João Bordado. Já? Portanto, agradeço ao professor João Bordado. Muito boas-vindas. Infelizmente não pode estar ao nosso lado, mas faça favor, comece. Não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente. Bem, então eu ia pedir ao Bruno para pôr a apresentação e ia falando já com a apresentação posta. Ora bem, portanto, esta apresentação que eu vou fazer é sobre desenvolvimento de novos biocombustíveis e vou começar por falar de um exemplo de uma instalação piloto que se construiu para utilizar matérias-primas novas e agradeço a oportunidade a que a Associação me dá de fazer esta apresentação. Os novos biocombustíveis devem, desejavelmente, por um lado, ser sustentáveis
e sustentáveis quer dizer a partir de matérias-primas renováveis, que tenham margem interessante, isto é, que as matérias-primas sejam abundantes e baratas. Esta é uma dificuldade que atualmente o setor do biodiesel sofre, porque, evidentemente, as sementes são sempre caras e, além da parte agrícola, depois há todo o processo de extração e, portanto, isso resulta no preço da matéria-prima, que é relativamente elevado. É claro que há plantas mais produtivas que outras. A palma, o óleo de palma, como sabem, a palma consegue dar 22 toneladas por hectare, enquanto que o girassol dá 4 toneladas por hectare e dá 4 toneladas por hectare quando é regado, porque se não for regado dá para aí meia tonelada por hectare. Portanto, evidentemente que há aqui uma limitação, que é a limitação da produtividade face ao solo que é necessário para produzir as sementes. Por outro lado, em termos de matérias-primas, é interessante que sejam matérias-primas que, de facto, sejam neutras em CO2, portanto, que seja mesmo um biocombustível legítimo, e que o processo de fabrico dos novos biocombustíveis não envolva nem altas temperaturas, nem altas pressões, não envolva altas pressões porque os custos de investimento sobem muito, e não envolva altas temperaturas, como, por exemplo, os processos de pirólise, em que, evidentemente, as perdas térmicas são elevadíssimas e se formam muitos produtos para além daqueles que nós queremos utilizar. E, portanto, para além disso, uma outra requisito é que o biocombustível possa utilizar terra que não seja terra arável, porque a terra arável deve, em princípio, ser usada para a produção de alimentos. Ora, que cumpra todas estas condições, de facto, temos a madeira, portanto, e sobretudo os florestais, e, portanto, os resíduos florestais e a madeira são, de facto, uma boa matéria-prima. Portugal exporta resíduos florestais e chama-se na forma de biomassa ordinária, a preços da ordem dos 35 a 40 euros por tonelada, mas quando houve, por exemplo, aquelas obrigatoriedades de recolha de limpeza das matas, de repente o preço dessa matéria-prima baixou para baixo de 27 euros por tonelada. Portanto, trata-se de uma matéria-prima com um preço extremamente atrativo. Claro que, para além do preço, a questão que se põe é também uma questão de disponibilidade e... Isto agora não mudou. E, infelizmente, essa matéria-prima, portanto, os resíduos florestais, todos os anos provocam incêndios, porque, evidentemente, durante o mês de agosto, julho e agosto já estão muito secos e são facilmente inflamáveis, e, portanto, todos os anos vemos enormes quantidades de área ardida, com risco para habitações, com risco para agricultura, e, portanto, tem nos últimos anos aqui um impacto, quer dizer, o único ano em que houve poucos incêndios foi o ano 2014, praticamente em todos os outros anos temos aqui uma tragédia em termos de área ardida dos incêndios florestais. E, portanto, a prevenção dos fogos passa sobretudo por recolher e limpar a mata, mas essa atividade é uma atividade que envolve alguns custos e, portanto, evidentemente, se esse material que é recolhido puder ser convertido em combustível, não só se dá emprego às pessoas que fazem a limpeza, como, por outro lado, se minimiza muito os riscos de incêndio. Isto, o atuador que passa os slides nem sempre funciona. Portanto, trata-se, no fundo, de pegar nos resíduos florestais e fazer um processo de liquefação para obter um bioóleo. A liquefação, do ponto de vista químico, é um processo de despolimerização simultâneo da lignina e da celulose, que converte os polímeros lignina e as duas celuloses, portanto, a celulose e a hemicelulose, em moléculas pequenas, obtendo-se uma mistura complexa, que é um bioóleo, portanto, que é digamos, um bioóleo que é um combustível grosseiro, porque
tem uma grande misturada de compostos, não é? E, portanto, este processo de liquefação, que podemos ver um bocadinho mais em pormenor, como é que o processo funciona? Bom, portanto, de facto, faz-se a disponibilização simultânea de lignina e de celulose, é feita em fase líquida à pressão atmosférica, portanto, num reator CSTR convencional, portanto, não se trata... Bom, tem que ser um reator de inox, mas é um reator perfeitamente convencional. Utilizamos um catalisador homogéneo, o tempo de residência médio para a produção é cerca de 3 horas, portanto, mas funciona em contínuo. Os bocados de madeira que se deitam lá para dentro podem ir até 8 cm de comprimento, portanto, normalmente trata-se de madeira moída, e pode ser paletes velhas, pode ser qualquer tipo, qualquer material linho-celulósico é convertível. De facto, os bocados grandes, com até 8 cm, estariam a ser atacados pelo catalisador apenas externamente, e para se conseguir que o catalisador penetre dentro do material, usam-se agentes de expansão, também chamados agentes de swelling, e nesses agentes de expansão há uma expansão da madeira, as paredes das células tornam-se muito mais permeáveis e o catalisador consegue entrar. É claro que também temos que usar uma pequena quantidade de um inibidor de polimerização para evitar que aquilo volte a polimerizar, e no fundo o processo funciona em contínuo com alimentação permanente da madeira aos bocados para dentro do reator e com filtração na saída do combustível. O processo começou por ser desenvolvido no âmbito de um projeto Portugal 2020 que tivemos. Primeiro era um crane com a Cécil e montou-se perto da fábrica de Pataias uma instalação piloto, mas como se tratava de testar o combustível numa instalação de fabricação de cimento, as quantidades tinham que ser grandes e, portanto, a instalação piloto não é muito pequena, é uma instalação piloto que produz 3 toneladas por dia de bioóleo. E este meu atuador que faz a mudança do slide não muda tão... O projeto... Agora... portanto, o projeto da instalação piloto feito no âmbito desse projeto e, no fundo, o projeto em questão chamava-se Alpha Green. É claro que durante a despolimerização toda a água, toda a umidade da madeira é retirada, portanto, logo aí o poder calorífico sobe de 4.000 para 5.000 e tal, mas depois, num passo seguinte, nós conseguimos retirar os açúcares que vêm da celulose e da hemicelulose. Os açúcares, como sabem, são muito oxidados, porque no fundo têm praticamente um oxigênio em cada carbono, não é? E, portanto, essa separação depois dos açúcares num passo subsequente permite que o poder calorífico passe de 5.000 e tal para mais de 8.000, portanto, porque de facto a parte que vem da lignina tem muito pouco oxigênio, é muito pouco oxidada e, portanto, é muito mais parecido com o crudo, não é? Com o petróleo. Os produtos que resultam, portanto, desta madeira liquefeita, do primeiro passo de liquefação, são uma fase aquosa com açúcares dissolvidos, visto que nós fazemos a extração utilizando água da torneira, água simples, ou de um furo, e uma fase hidrofóbica de lignina despolimerizada que tem um alto poder calorífico. Portanto, temos 2 fases. É claro que a fase de açúcares não interessa muito como combustível e o que se faz é essa fase. Este comando não funciona tão bem como desejado. Ora bem, essas 2 frações que se obtêm podem ser valorizadas da seguinte forma. A produção de açúcares pode ser concentrada sob vácuo para não andarmos a transportar água, não é? E serve para a fabrico de leveduras, de antibióticos, rações para animais, bioetanol, no fundo qualquer processo em que temos micro-organismos a serem alimentados, que aliás, no fundo, representa no fundo uma espécie de molaços, como são os molaços de cristalização de açúcar, só com um preço que é para aí 10 vezes menor que o preço do molaço, e que tem, em vez de ter apenas sacarose, tem uma mistura de açúcares, o que é importante em termos de metabolismo. Portanto, é mais facilmente metabolizável por ter vários açúcares e não apenas um disacárido. A fase de lignina despolimerizada pode ser destilada sob vácuo, portanto, fazendo uma destilação fracionada,
e permite obter, por exemplo, uma fração para diesel e outra fração para fuel pesado, além de uma fração de fundo que é alcatrão. Alcatrão e não asfalto, visto que vem da madeira, não é? É claro que podia-se dizer, e por que não uma fração para gasolina? Infelizmente, a quantidade de moléculas pequeninas que teriam na gasolina é para aí 5%, 8%, e portanto não, na gama de temperatura da gasolina não há praticamente, quer dizer, há uma fração pequena, e a maior fração é na zona do diesel oil. E, portanto, no fundo, este tipo de material consegue, portanto, substituir parcialmente portanto, pode ser, pensamos que é um combustível do futuro. Com base neste curso, a Cecil está, digamos, a montar um sistema que vai produzir, portanto, no OTAN, cerca de 100 toneladas por dia. Portanto, nós na instalação piloto conseguíamos produzir cerca de 3 toneladas por dia e na fábrica que está a ser instalada vão ser das 100 toneladas por dia de bioóleo para usar na cimenteira. E pronto, isto era basicamente o que vos queria dizer e estou à vossa disposição para perguntas que queiram ter a amabilidade de fazer. Muito obrigado, professor João Bordado, porque chamou a atenção para uma verdade muito simples, que é o seguinte: nem tudo são biocombustíveis para os transportes. É também necessário descarbonizar um pouco em banda mais larga, e aí, se me permite, e fugindo um pouco à minha cartilha rígida de moderador deste painel, eu ainda outro dia estive a fazer contas como é que se pode cumprir o PNEC na área da indústria. E, como é natural, não só não se consegue fazer tudo à custa da eletricidade, só um idealista é que poderia imaginar uma coisa destas, mas também nem tudo se pode fazer à custa de gás natural. E o seu exemplo da indústria cimenteira, não tenho a menor dúvida, e aí não escapará a essa pergunta na devida altura, pois todo o seu estudo é a descarbonização, não podendo usar aquelas duas vias que foram consideradas mais, chamemos-lhe, politicamente corretas. Portanto, aguarde, porque vai ter de certeza uma questão posterior sobre isto, mas de qualquer modo, muito obrigado pela sua intervenção. Ora bem, tivemos aqui 3 intervenções profundamente diferentes, o que não me admira, porque o assunto é de banda bastante larga. Eu aqui faço uma pergunta, a primeira pergunta que eu faço é simultaneamente à doutora Paula Passarinho e ao professor João Bordado. Portanto, de todas as técnicas ou matérias-primas que foram aqui apresentadas, algumas têm uma viabilidade ou uma quase viabilidade a prazo mais próximo, e não esconde que a intenção desta conferência é destapar um bocadinho o que é que podem ser os rumos futuros, porque a verdade é que as empresas, a indústria e o país dependem de soluções reais à vista. Ou, sendo que à vista é um prazo razoável, 3, 4, 5 anos, não podem ser 20. Porque senão, antes disso, morremos. Não é? Ora bem, de todas estas técnicas, desde as algas até àquilo que era bom que fosse mais fácil, que é o aproveitamento dos materiais lignocelulósicos, o que é que está mais, é mais promissor ou pode ser passado à escala industrial mais depressa? Porque a verdade é esta: os operadores industriais precisam de perceber onde é que se devem ir meter, porque a verdade é esta: se for promissor, há sempre investidores e, mesmo que haja pouco dinheiro, o que é preciso é que ele seja bem aplicado e de modo seletivo. De modo que eu pergunto aos dois, é claro que dou a prioridade às senhoras, como devem imaginar, e, portanto, doutora, pedia que
explica-se um pouco mais aquilo que disse na primeira intervenção. Mas, pronto, assim, mais diretamente àquilo que me está a perguntar, se calhar eu diria exatamente as duas principais que nomeou. Que era a utilização de microalgas, que era a utilização de lenhocelulósicos, em que, quer dizer, não especificamente em Portugal, mas na Europa, ou digamos até no mundo, já há algumas unidades com tamanho considerável a tentarem a processarem combustíveis nessa área. Aliás, nós vemos muitas vezes, suponho que todos verão de vez em quando na televisão, testes e já com volumes consideráveis feitos na aviação de biocombustíveis de algas, que são misturados no combustível da aviação, e outros exemplos do mesmo tipo, e mesmo unidades de produção de bioetanol a partir de biomassa e de resíduos lenhocelulósicos. Também já há algumas, principalmente aqui mais perto, estamos a falar mais perto, portanto aqui na Europa. Temos aqui também uma outra, se estivermos a falar principalmente em transportes, em Portugal se calhar há pessoas interessadas e empresários interessados nestas duas áreas e que já têm alguns projetos em andamento, e se calhar as outras de que me perguntava serão de muito mais difícil, digamos, penetração imediata, no sentido em que, se estamos a falar de transportes, não há especificações, a não ser para misturas e utilizações e para garantir a qualidade nos motores de misturas que não tenham bioetanol, bioETBE, biodiesel. Portanto, terá que ser construído esse caminho, para além do caminho da produção, terá que ser construída a confiança, digamos, para a utilização. E temos a parte também, algumas destas tecnologias também já são muito utilizadas a nível de, por exemplo, principalmente as termoquímicas e a produção de biogás por digestão anaeróbia. Já é uma tecnologia que se usa até bastante em Portugal, a digestão anaeróbia, por exemplo, nas estações de tratamento de resíduos de lixos, digamos, e que agora até irão ser mais obrigadas a implementar sistemas desse tipo com a nova diretiva dos resíduos, em que iremos ter que passar a ter separação de lixo, da parte orgânica dos lixos, e que, portanto, digamos, estará mais adequada para um processo desse tipo. Agora, o que acontece é que essa produção é de biogás, portanto, é de um biogás que pode ser transformado numa coisa semelhante ao gás, portanto, para as utilizações do gás natural, mas que é preciso que o país, e o nosso está a caminhar nesse sentido neste momento com as últimas legislações que fez sair, tem que garantir condições para a distribuição do combustível, as especificações, e apesar de poderem usar todo o sistema de pipelines do gás natural, tem umas outras condicionantes e pronto, nós temos alguns carros também que já funcionam a gás, que poderão eventualmente passar a funcionar a biometano. Portanto, a utilização a nível veicular também poderá ser uma realidade, se calhar, a mais curto prazo, dentro daqueles tipos de combustíveis que eu referi. Professor João Bordado, permita-me uma intervenção intercalar antes de dar a palavra, porque a doutora Paula Passarinho acabou agora de dar um dado muito importante para esta discussão. É que não basta o voluntarismo político, não basta o proselitismo ambiental, não basta sequer a vontade das empresas que têm capacidade de investir ou de produzir. É preciso começar ordenadamente pelo princípio e é necessário colocar especificações e normas, senão, e nestes produtos aprendemos que essa é uma realidade, se não houver normas muito explícitas, não há confiança de mercado, não há confiança nos investimentos e isso, portanto, é necessário começar
começar ordenadamente. E aqui, sem qualquer sombra de dúvidas, eu tenho que tirar o chapéu às entidades científicas e de normalização a quem devia ser dada uma importância um bocadinho maior do que o que atualmente está a ser dado. Normas, especificações, garantias técnicas, trabalho colaborativo com as empresas. Senão, não condenem aquilo para que não criaram condições para que começasse. E agora, professor João Bordado, pedia-lhe o seu comentário, uma vez que eu estou cheio de curiosidade em perceber, no caso das cimenteiras, que é um caso que eu marginalmente até conhecia, quais são os rendimentos a que ele chega, ou a parte que citou no fim, e permita-me, já como um subproduto muito auxiliar, e só se for necessário, até podemos fazer diesel ou fuel óleo pesado, etc. Que rendimentos ou que modo é que é promissora ou é apenas um esforço que eu conheço bem a Cécil, capaz de fazer para estar à frente da sua concorrência ou mais, digamos, em linha com o que pensa-se serem as exigências futuras? Isso é uma pergunta muito interessante, porque, de facto, o rendimento da liquefação, portanto, a transformação da madeira em madeira líquida, tem um rendimento global da ordem dos 94%. Portanto, é claro que há sempre bocadinhos de areia e sílica, portanto, tem que ser filtrado, mas o rendimento da liquefação é de 94%. Os açúcares representam quase 50% da totalidade e são removidos para fins de produção de bioetanol ou de produção ou para processos de produção de leveduras ou processos para processos biológicos e, portanto, os cerca de 50% de lignina liquefeita dá, de facto, um combustível com um poder calorífico muito elevado e a prova do interesse não da Cécil apenas por si, mas do grupo a que a Cécil pertence, que é o grupo CEMAPA, que, como sabem, também tem a Navigator, o facto desse grupo CEMAPA estar disposto a investir 86 milhões de euros para fazer uma fábrica a sério, produzir este biocombustível, e apenas um ano e meio depois de estar a operar a instalação piloto, mostra bem o interesse industrial que este tipo de processo tem. E, portanto, eu sobre isso não ia, digamos, fazer um autoelogio do processo, porque os números e a dedicação, a verba que está a ser investida, mostra bem que há, de facto, interesse, não é? Mas, se me permite, faço eu e fugindo mais uma vez ao meu papel restrito de moderador deste painel. É absolutamente necessário encontrar uma alternativa ao coque de petróleo, que assim é o alvo a bater, com a sua taxa de emissões de carbono descomunal, que é a maior de todas, pelo menos em termos administrativos. É isso, porque a verdade é esta. Cada um tem que fazer o seu papel a fim de que o ónus não caia só num setor. E eu aqui tenho a dizer que os transportes, coitadinhos, estão a levar com muita da carga e os outros setores, designadamente a indústria, é bom que ajudem um bocadinho. Portanto, a sua intervenção, mesmo não sendo diretamente dirigida aos transportes, alivia ligeiramente a pressão que há sobre os transportes, portanto, teve toda a oportunidade e toda a utilidade. Agora... Isso que disse é muito verdade, porque o petcock, de facto, portanto, o coque de petróleo que é usado, pode deixar de ser usado, não é? Portanto, o facto das indústrias cimenteiras usar petcock faz com que depois chegue ao fim do ano e pague o que pagaram o ano passado, 23 milhões de euros de taxa de CO2, não é? Quando se usarem madeira líquida que vem dos resíduos florestais, a taxa é zero, não é? Portanto, evidentemente, os custos de usar petcock não são só custos ambientais, são também custos efetivos das empresas, não é? Agora, desculpa, é claro que a tarefa é descomunal, porque o ano passado ainda foram 284 mil toneladas de coque de petróleo que tiveram que ser utilizadas. É verdade, é verdade. Mas as coisas não se fazem num dia, vamos incrementando a conta. Muito obrigado, professor. Claro.
Desculpem, a minha prática de microfones não é tão grande como isso. Mas, enfim. Engenheira Ana, portanto, citou todo o esforço de misturas. Portanto, queria que me confirmasse duas coisas. Dependem muito de haver condições legais de homologação ou de normas para poderem intensificar este esforço. No caso mais promissor, daquilo que de repente descobriram, que é o manancial de tudo o que se gasta nos navios, em que, e aqui permitam-me mais uma vez alargar um pouco o âmbito deste problema, o setor marítimo estava muito escondido, muito protegido, desde a simples alimentação aos geradores dos navios, porque os navios necessitam de eletricidade quando estão nos portos, e os portos não têm alimentação de eletricidade aos navios, ou seja, são os geradores, a nafta dos navios que estão a produzir a eletricidade, o que polui imensamente as áreas portuárias, sistematicamente junto de cidades. Nem isso estava a ser feito, quando agora, de repente, descobriram, e ai Jesus, os combustíveis marítimos também são gente. Agora, digam-me, engenheiro, é possível destapar um bocadinho mais o lençol, digamos, das dificuldades processuais de especificação de normas ou de mercado que estão a ter ou esperam vir a ter, porque esta área de negócios é, obviamente, altamente promissora, porque não tem incógnitas a não ser administrativas ou de mercado. Sim, é óbvio, e nomeadamente a Peru ter feito um longo trabalho ao longo destes anos todos com as misturas mais ricas. De facto, quando nós começámos, até em 2008, lançámos logo uma mistura que era o B20, que depois abandonámos e recuperámos. Este B15 que agora que temos nos nossos postos também teve um grande trabalho por trás, junto também todas as autoridades tributárias para perceber o enquadramento e todas essas questões. O facto é que, pronto, fomos desbravando o caminho e conseguimos atingir os nossos objetivos. A questão das misturas mais ricas é, sem dúvida, algo com que nós lutamos, porque é algo que nós temos à nossa mão de imediato. Temos algumas restrições que durante algum tempo também houveram dos fabricantes de automóveis por causa da incorporação de biocombustíveis, mas como eu tive a oportunidade de mostrar, hoje em dia já há marcas que estão a colocar no mercado essa compatibilidade com misturas mais ricas. E a norma do labeling também veio trazer isso, e nós hoje já vimos, as marcas todas já trazem, quando abrimos já tem lá a identificação, por isso sim, acho que está a mudar tudo, se calhar ainda não à velocidade que gostaríamos, mas está mais lento. Mas sim, estas misturas mais ricas de alguma forma ajudam a dinamizar e a usar a indústria nacional que nós temos e que no caso do biodiesel não está a trabalhar a sua capacidade máxima e que poderia estar. Também diminuir incorporações e importações de outros biocombustíveis, como já houve. E também já falámos, não é? Acaba por ser rápido, enquanto que uma eletrificação vai ser lenta em cara, o hidrogénio, a tecnologia, nós ainda está em desenvolvimento, não sabemos como é que vai dar. Isto é uma resposta imediata. Passar esta maior incorporação de biocombustíveis permitia-nos já reduzir os GHGs. Devíamos promover já a passagem ao V10, B15, sem dúvida, e também já falaram no painel anterior e esta questão do tratamento fiscal. Isto porque os biocombustíveis acabam por pagar quer uma taxa de ISP, quer uma taxa de carbono igual a um combustível fóssil quando tem menores emissões. E pronto, e isso também deveria ser pensado. Este novo orçamento de Estado de alguma forma já traz uma abertura a isso para os biocombustíveis avançados e achamos que esse também é um caminho. É óbvio que deve ser controlado, não é? Para não pagarem os que fazem bem pelos que fazem mal, não é? Muito bem, engenheira, muito obrigado pelo seu... Ora bem, e aqui eu
não resisto a um pequeno comentário. Esta conferência, quanto mais não fosse, pelo que já foi dito sobre a oportunidade, com o ritmo que for considerado conveniente, de introdução de misturas mais ricas, este esforço de organização já valeu a pena. Porque houve no primeiro painel pelo menos 3 entidades que não há PPB que sugeriram ou defenderam esse caminho. E, portanto, este esforço não é lobby setorial apenas, está a ser, tem muito boa companhia neste caso. E agora, eu não posso deixar de, se me permitem, pôr os pés na terra, que é a minha obrigação também como moderador, e colocar, sobretudo, às 2 pessoas que estão aqui ao meu lado presentes, desta vez pouco o professor João Bordado, que eu penso que está ligeiramente mais longe da questão que eu vou pôr, que é o seguinte: portanto, sempre tivemos na nossa legislação um objetivo de 0,5% de biocombustíveis avançados no mix de biocombustíveis. Até este ano, isso era apenas uma linha no decreto e não havia grandes preocupações. Só que agora, não só pela necessidade, pela iminência de transposição da Diretiva Renováveis da segunda, como por nova lei, como até pelas referências que agora foram postas na proposta de lei de orçamento de Estado, que está neste momento a começar a ser discutida na especialidade, a obrigação imediata de 0,5% já não é um artigo que apenas ocupou 2 linhas no papel. Agora, tudo indica que é sério, e tão a sério que temos a consciência que hoje é 0,5%, não tarda nada, é 1,5%, e depois há uns sonhadores, e permitam-me que chame sonhadores aos que projetam as coisas daqui a 10 anos, que é longíssimo, 3,5%, que sinceramente eu não sei como é que se atinge de uma maneira física, de uma maneira administrativa, usando multiplicadores, com certeza. Agora, como é que se atinge, como é que se sobe do 0,5%, uma vez que, segundo dados do próprio LNEG, estamos com 0,15%, 0,17% de incorporação de biocombustíveis avançados reconhecidos. E aqui eu passo uma pergunta, digamos, em que eu faço apelo à minha origem. Eu sou engenheiro da velha escola, andei na indústria pesada e, portanto, eu ponho os pés no chão e tenho realidades. É muito fácil inventar biocombustíveis avançados. Disponibilizá-los e produzi-los seriamente é uma questão mais difícil. Portanto, isto é um desafio enorme, quer à entidade que controla e que tem a responsabilidade de os definir, quer para os operadores que vão propô-los ou utilizá-los. De modo que eu perguntava como é que encaram conseguirmos o 0,5% e, sobretudo, depois, que caminhos é que há para ir mais além. Eu acho que é possível. Temos de trabalhar para isso. A resposta é trabalho. É muito trabalho, mas acho que é possível. Não vai-se circunscrever a esta questão à transesterificação, sem dúvida, mas neste momento acho que a própria tecnologia tradicional biodiesel já consegue dar resposta a parte desse requisito de bios avançados. Eu também penso que sim. Penso que a nossa indústria está perfeitamente vocacionada e está interessada em desenvolver-se e em fazer, em conseguir atingir esses níveis e em conseguir descarbonizar, porque eu acho que eu acho que é um interesse da própria, que as empresas estão interessadas em conseguir contribuir para que não estejamos aqui só a danificar a terra, vá lá.
E na realidade, quer dizer, eu acho que temos ali o potencial. Se pensarmos naquilo que está, das tecnologias que estão aqui e agora em utilização, e naqueles combustíveis que já estão a ser usados, se calhar não temos muito potencial, e é o que está a acontecer com a procura, estão-se à procura de novas matérias-primas para usar nos processos que já estão instalados. E isso, se calhar, não conseguimos atingir esses valores. Mas temos, pronto, voltamos, temos, nesse grupo está as algas e estão os lenhocelulósicos, e eu penso que é um período de 10 anos, do modo que as coisas estão, haverá novas empresas nestas áreas que nos ajudarão a cumprir essas metas, digamos, impostas pela comunidade. Eu tenho fé nos nossos empresários e no interesse e na disponibilidade. Então agora vamos à última parte deste painel, que é acabaram as intervenções dos convidados que aceitaram integrar este painel, acabou a imaginação do moderador para fazer perguntas, mas temos aqui uma questão de um participante e de uma ilustre participante, porque é uma professora da Universidade Nova, a professora Margarida Gonçalves, que é, e aqui eu tiro já o chapéu, porque é a única pergunta que foi feita a este painel. Portanto, tem... E a pergunta é a seguinte, e é dirigida, sobretudo, penso eu, à doutora Paula Passarinho e ao professor João Bordado. Qual o papel que a produção de biocombustíveis avançados, a partir da tecnologia de pirólise de resíduos de lípidos e de plásticos, pode vir a ter no futuro como alternativa interessante, quer de alargamento do espectro empresarial de quem atua neste campo, quer até na sua contribuição para resolver o problema dos avançados, e designadamente, eu só de ler a palavra plásticos, fiquei já com os cabelos encaracolados. Portanto, a pergunta é sempre pertinente. A resposta vamos ver qual é. Desculpe, posso fazer só primeiro só um pedido, portanto, referiu-se a plásticos. Pergunta da professora. Pirólise de resíduos de lípidos e de plásticos. De lípidos é fácil, de plásticos vamos com calma. E se formos aos resíduos, por exemplo, está-se a trabalhar também, portanto, em resíduos, aquilo que eu falei há bocado, nos resíduos dos gestores de resíduos que recolhem, por exemplo, resíduos domésticos e que vão passar a ser a recolha, portanto, seletiva, e a parte biológica, portanto, poderá ser, ao fim e ao cabo, quase um pouco na mesma sequência dos lípidos, um processo, se calhar, de separação de algumas frações, no caso dos lípidos, se calhar de separação de um óleo vindo dos resíduos domésticos, que depois é processado. Também poderá ser o resíduo completo, e como poderá ser os resíduos de plástico, que é uma pirólise de plásticos, é um trabalho que nós fazemos no LNEG, e a produção é de um bioóleo, portanto, uma mistura já se faz, e é uma mistura de hidrocarbonetos, alguns muito semelhantes já aos existentes nas várias frações do petróleo quando se destilam, mas que terá que ter ou um upgrading para estar mais de acordo com a composição normal de um combustível, para ser semelhante a um combustível uma fração derivada de petróleo que possa ser usada, ou também poderá ter, se houver especificações para portanto, ser usado para a parte dos transportes. No entanto, o bioóleo é uma coisa, digamos, não sei se exatamente igual, mas se calhar um pouco parecida com aquilo que o professor Bordado falou no processo dele, e que pode ser usado para queima, para geração de eletricidade e calor. Não estamos a falar, efetivamente, de combustíveis veiculares, mas podemos estar a falar de biocombustíveis para outras utilizações, nomeadamente as utilizações empresariais. Isso, pirólise de plásticos, é uma coisa que está em fase, digamos, promissora de estudos
para se poder recuperar um bocado o carbono que vem do fóssil e que está, aliás, a nova diretiva que entra em vigor, a RED 2, contempla a existência dos chamados RCFs, portanto, Recycled Carbon Fuels, que significa precisamente podermos reciclar resíduos desse tipo para transformar em combustíveis sustentáveis. Bem, professor João Bordado, tem algo a acrescentar a este ponto? Sim, os processos de pirólise são muito interessantes para se produzir gases, nomeadamente gás de síntese, não é? O problema dos gases de síntese, converter o gás de síntese em combustíveis líquidos, usam-se aqueles processos de Fischer-Tropsch. Os processos de Tropsch dão hidrocarbonetos lineares, portanto, ceras, dão combustíveis. É preciso fazer uma isomerização e depois de fazer uma isomerização, como se formam nos compostos resultantes, se formam duplas ligações, é preciso fazer uma hidrogenação para estabilizar. Portanto, com todos estes passos de processos, o custo de produção passa a ser elevadíssimo. Portanto, todas as fábricas que têm tentado implementar os processos de Fischer-Tropsch em Syngas, quer seja Syngas a partir de madeira, quer seja Syngas a partir de pirólise de carvão, foram à falência. Portanto, não há instalações piloto muito grandes, mas as instalações industriais que tentaram arrancar, todas elas foram à falência. Portanto, eu diria que produzir combustíveis líquidos a partir por processos de pirólise é de facto complicado pelo número de passos processuais que envolve, não é? Professor, não tenho a menor dúvida que a sua resposta foi altamente elucidativa. Portanto, produzir combustíveis para a indústria é uma coisa, produzir combustíveis para os transportes é outra diferente, e esta é outra verdade que só por si valeu a pena organizar esta conferência, porque a qualidade, a refinação e as normas são completamente outras. Portanto, com isto atingimos o tempo deste painel. Eu agradeço às três pessoas que aceitaram vir. Houve claramente, na minha perspectiva, pelo menos alguma elucidação a quem tivesse menos instruído nesta matéria, e o tempo não foi claramente perdido. Agora vamos ter, pelo menos para os poucos que estão aqui presentes, porque infelizmente as regras não permitiram grandes presenças, vamos ter um intervalo até às 16 horas, à altura em que esperamos que possa começar o último painel da tarde. Portanto, até já, peço a vossa paciência, pelo menos podem levantar-se das cadeiras e descansar um pouco da intensidade desta conferência. Até já.